Olá, guerreiros. Olha, eu sei que alguns de vocês já estão bravos comigo só de bater o olho no título desse vídeo. Talvez eu perca vários inscritos, mas não importa. Eu tenho que falar a verdade, que é o seguinte: a grande maioria desses machos alfas de internet são pessoas simplesmente estúpidas, burras, que não têm inteligência ou conhecimento para ficar falando de relacionamentos, masculinidade, quanto menos filosofia. Essa gente devia estudar antes de ficar falando as baboseiras que falam nas redes sociais, tudo bem? E aqui, talvez alguns estejam pensando que eu estou sendo arrogante, prepotente, mas como vocês irão ver ao longo desse vídeo, não é o caso. Quando eu falo que esses machos alfas são pessoas estúpidas, eu não estou xingando eles ou me colocando como melhor que qualquer um deles. Não. Eu só estou descrevendo o que eles são. São pessoas que não sabem do que estão falando e estão falando besteira, estão errando, estão mentindo para as pessoas, né? Então vamos para a análise. Vamos nos contextualizar. Olha, essa ideia de macho alfa começou a bombar na internet brasileira mais ou menos há uns 3 anos atrás, que foi mais ou menos a época que eu comecei também a fazer vídeos lá no meu outro canal, né? E naquela época, mais do que agora, tava cheio daqueles influenciadores com uma barba grande, que ficavam fingindo ter uma voz bem grossa assim, sabe? Pois bem, eu sou um macho alfa. E fingiam de forma, assim, que era uma vergonha alheia em alguns momentos, ser o cara completamente frio e calculista, cafajeste, que manipula as mulheres, e eles ficavam colocando isso como uma virtude, como algo que todos deviam fazer, né? Mas enfim, cara, eu tava de saco cheio desse tipo de coisa, eu não aguentava mais ver esses caras, né? E eu já adianto aqui que eu acho que eu nunca me descrevi como macho alfa na minha vida inteira. Se eu fiz isso foi de forma irônica, brincando e todo o resto, ou como uma descrição pra alguém entender o que eu quero dizer. Mas nunca levei a sério isso, nunca criei curso de macho alfa, como ser macho alfa, nem nada disso. Eu sempre levei isso como algo bem raso, bem superficial, né? Mas eu não estava mais aguentando, e eu soltei um vídeo há uns 2 anos atrás, chamado O Falso Macho Alfa. Você pode ainda até achar esse vídeo lá no meu outro canal. E nesse vídeo, cara, eu basicamente fiz um exposed dessa gente, né? Desses caras barbudos e que ficam lá forçando uma personalidade que não é a deles, que não é de ninguém, né? São apenas personagens. Então, foi um vídeo que viralizou, muita gente viu, acho que mais de 100 mil visualizações, e com isso, bom, os machos alfas, entre aspas, que eram mais espertos, eles começaram a deixar pra trás esse termo. Começaram a falar assim, opa, eu não vou mais ficar falando de macho alfa, porque hoje em dia todo mundo tá percebendo que é um troço cringe, que é um negócio que é uma vergonha alheia, né? Mas alguns, os menos inteligentes, continuam até hoje falando aí de macho alfa e todo o resto. Mas até aqueles que deixaram pra trás o termo macho alfa, ainda estão falando da mesma ideia, só que com uma palavra diferente. Então, eu não tô falando que vocês devem ser machos alfas, porque realmente lá o Newman tá certo, não, esse é algo retardado. Mas não, seja um homem de valor, seja um homem da pica das galáxias, seja um homem, sei lá, cara, estoico 2.0, frio calculista, extra masculino, não sei. Eles vêm com esses termos, né, esses neologismos e todo o resto, mas que no fundo é a mesma ideia do macho alfa, que essencialmente é uma ideia nefasta, burra, ignorante, e é isso que eu vou explicar agora, tudo bem? Porque seria muito fácil eu só apontar o dedo sem argumentar, o que eu jamais faço. Então vamos lá. O que seria o macho alfa? A gente precisa definir primeiramente isso. O que é para esses caras a ideia do macho alfa? É até que simples a ideia, né? Tem uma hierarquia social nas sociedades humanas e o macho alfa tá lá em cima. É o cara que é desejado pelas mulheres, que tem status, dinheiro, bonito. Vocês conseguem enxergar, né, o arquétipo, eu imagino. Um cara tipo Dan Bilzerian, mesmo que ele seja talvez um pouco baixinho demais para o exemplo perfeito, né? O Jeff Side, o Ziz, pessoas do tipo, né? Geralmente essa é a forma como esses coaches, como esses influenciadores descrevem o tal do macho alfa. Só que o que acontece, meus caros? Eles não param por aí. A ideia em si do macho alfa, ela vem de uma analogia
com lobos e com outros animais que a gente consegue enxergar a figura de um líder alfa, né? Então você vê lá, o lobo tem um lobo alfa. Então para essa gente, né, obviamente deve ter um humano alfa. Né? Eles falam, bom, não, veja bem, se você pegar os lobos lá, cara, se você ver os lobos, tem o alfa ali. Tem o beta, tem o sigma, tem todas essas classificações. Logo, em sociedades humanas deve ser a mesma coisa. O que não faz sentido. Logicamente não faz sentido. A lógica mais elementar não faz sentido. Por quê? Bom, só porque lobos têm isso não significa que nós humanos também teremos. Inclusive tem animais que não têm um alfa ali, né? Inclusive, bom, adivinhem o quê? Touros têm chifres, né? E adivinhem o quê? Não existe um único humano que tem chifre. Por que será? Entendeu? Porque essas propriedades, né, elas não se manifestam em nós, seres humanos. Tudo bem? Então, assim sendo, comparar como se lobos têm, logo nós devemos ter, não faz sentido lógico. Isso aqui é lógica elementar, entendeu? Agora, fora isso, alguns vão argumentar o seguinte: tá, pode ser que a questão do lobo seja um pouquinho demais, mas certamente nas sociedades humanas deve ter alguém que está lá em cima, né? O cara que é o pica das galáxias, o líder da tribo, né? Essa é a ideia que eles gostam de vender. O que, de novo, não faz sentido mesmo assim. Por quê? E aí que é difícil para alguns compreenderem isso, e eu vou ir ponto a ponto. O lobo, ele tem muita divisão de trabalho. Vocês sabem o que é divisão de trabalho? É basicamente divisão de tarefas, assim dizendo, né? O lobo tem muito disso? Não. O lobo, cara, honestamente, pode ter uma diferença entre o lobo alfa, o lobo beta, o sigma e tal, mas essencialmente eles fazem a mesma coisa, né? Eles caçam, voltam, matam um cara ali, matam outro ali, acasalam com a fêmea, pelo menos os que conseguem, e é isso. Não tem muita divisão de trabalho como nós temos em sociedades humanas. Mesmo com as mais primitivas, mas principalmente hoje em dia, cara, a divisão de trabalho que existe na nossa sociedade é uma coisa absurda. É o sujeito que estuda por 20 anos para se tornar no engenheiro que faz o parafuso número 2 da máquina que é utilizada para fazer o carro azul da Tesla, sabe? É algo extremamente específico, entendeu? E ele, obviamente, está imerso numa classificação, numa hierarquia em relação à profissão dele. Então, ele pode ser o cara que é o melhor engenheiro em fazer isso, ou o segundo melhor, ou o terceiro melhor, e assim diante, na questão hierárquica que eu digo, né? Então, devia ser óbvio para essa gente, mas infelizmente não é. Nós humanos temos papéis diferentes, né? Temos, entre aspas, castas diferentes, se você quiser ver dessa forma, ou no mínimo vocações diferentes. Cada um tem um papel, cara. Né? A questão é que a modernidade, ela materializou tanto o ser humano, né? A gente vive numa realidade tão material que as pessoas logo vão falar: mas o macho alfa é o cara que mais tem dinheiro. Logo é o cara que mais tem valor, é o cara que tá lá em cima. O que não é verdade. Nem em relação a poder. Só porque um cara tem dinheiro não significa que ele tem poder. Isso não é um sinônimo. A gente pode discutir como isso se manifesta e todo o resto, mas não é bem assim não, cara. Mesmo em relação a dinheiro. Então, o que eu quero demonstrar é que colocar um humano que está acima de todos os outros não faz sentido numa sociedade humana. Por quê? Porque cada um vai ser o melhor em determinada função. Entende? Você é um jornalista esportivo, você pode se tornar no alfa, entre aspas, né, no melhor jornalista esportivo. Você é um youtuber? Bom, você pode ser o cara que tem 2.000 inscritos, ou você pode ser o Fefe, né? Você pode ser o cara que está lá em cima, entendeu? Então não faz sentido em você colocar uma hierarquia universal, por assim dizer, da mesma forma como você colocaria da de um lobo. É um negócio que não faz sentido. A gente podia discutir uma hierarquia espiritual, por assim dizer, uma hierarquia de poder, mas aí é um outro papo que não tem nada a ver com o acesso à mulher, que é geralmente o que esses caras se preocupam, né? Então, assim, essa é a ideia mais simples que eu posso trazer pra vocês, pra mostrar que, olha, entende? Não faz sentido. O lobo beta e o lobo alfa, eles ainda fazem coisas similares, né? E eles não têm algo além daquilo que eles fariam. Então, nós humanos não somos assim, pelo menos não mais assim, né? E é isso que essa gente não consegue compreender. Mas aí um ponto que é importante é o seguinte:
Mas como exatamente eles chegariam a esse tipo de conclusão? Por que exatamente eles acreditariam nesse tipo de imbecilidade? Primeiro, isso aqui a gente tem que deixar bem claro. A maioria desses sujeitos não estudaram, não tiveram a paciência de ficar lá lendo, e escrevendo no livro, e fazendo resumo e tal. Eu sou esse cara que gosta de fazer isso. Eu tenho a paciência, né? Eu tenho um saco e gosto de fazer isso. Não sei o porquê, mas eu nasci e gosto disso, ponto final. Então, esses caras não fazem isso. Eles acabam fazendo o quê? Importando dos Estados Unidos. Vi um vídeo de um americano que deu certo falando de macho alfa, tenta fazer em português, deu certo, vou ganhar inscrito, vou vender curso. E aí é assim que o negócio funciona. Então eles não têm profundidade nas ideias que acreditam e ficam basicamente promulgando ideias que às vezes são não só mentirosas, como às vezes perigosas, né? Então essa questão do macho alfa, pra falar a verdade, não é uma surpresa que as pessoas acabem acreditando nesse tipo de imbecilidade. Por quê? Se você observar, desde os anos 60, 70, 80, existe uma tentativa, existe mais uma tendência cultural no Ocidente de duas coisas. A primeira é de bestialização do humano, de uma desumanização por parte da gente, como pessoas, mas não só. Uma certa humanização de animais que a gente vê na cultura, né? Então você vê a Disney, por exemplo, é o maior exemplo disso. Você começa a observar cada vez mais a presença de filmes, de séries que abordam essencialmente, né, os animais que agem como humanos, que têm sentimentos e todo o resto. Você pode pensar, mas isso não tem nenhum problema e todo o resto. E aqui eu não vou poder entrar em tanto detalhe quanto eu gostaria, até mesmo porque ficaria muito longo, mas quem tem mais interesse vai poder aprender mais sobre isso lá no meu conteúdo exclusivo do liberdade.vip, mas essencialmente existem think tanks, né? Associações, organizações, como por exemplo Tavistock, para quem conhece um pouquinho já sabe do que eu estou falando aqui, que basicamente não só usam, como arquitetam esse tipo de tendência com uma finalidade política. Se você, por exemplo, ler Huxley, Brave New World, eu acho que em português é Admirável Mundo Novo, ele descreve como aqueles futuros humanos seriam completamente animalescos, né? Pessoas que não têm, às vezes, empatia, mas não só, a propriedade moral, se tornam essencialmente animais, né? Então, é uma tendência cultural e, de certa forma, é promulgado por think tanks, e não só. Até a própria antropologia, que a gente deve sim considerar como uma ciência com uma relevância, a gente pode estudar isso, mas é inegável, isso daqui é algo bem documentado, que até a antropologia, ela não é baseada somente em constatações científicas. Por quê? Tem um livro fenomenal, que eu recomendo para quem se interessa nisso, chamado Weaponizing Anthropology, Social Science in Service of the Militarized State, que é basicamente usando a antropologia como uma arma. É um livro muito bom, escrito pelo David Price, em que ele traz muitos e muitos documentos de como serviços de inteligência, né, agências de inteligência como a própria CIA, usam, até hoje, mas especialmente lá na década de 60, 70 e 80, usam a antropologia para certos propósitos sociais, né? De tal modo a justificar certas políticas, de tal modo a mudar comportamentos sociais, né? Como verdadeiros engenheiros sociais fazem, né? Então, quem tiver interesse pode ler mais sobre isso, eu vou abordar mais em detalhe lá na minha plataforma exclusiva. Bom, é daí que a gente tem muitas dessas ideias, entende? De enxergar humanos como animais. Entende? Você pode pensar, mas para que exatamente seria benéfico a essas organizações? Por que exatamente seria benéfico que as pessoas se enxergassem como animais, como sujeitos bestiais, desumanizados? Bom, não é simples, não é óbvio para vocês isso daqui? Cara, se você enxerga o teu vizinho como um animal, qualquer ato brutal que é cometido contra ele não vai doer tanto, entendeu?
A brutalidade feita pelo Estado, a brutalidade feita por outras pessoas, por entidades, a desgraça que elas passam, a tragédia, a pobreza, a miséria humana, começa a ser vista como algo irrelevante. Vocês que moram em grandes cidades, como por exemplo São Paulo, já meio que se acostumaram, provavelmente, a ver um monte de gente na rua pedindo dinheiro, pedindo esmola, e geralmente sendo ignoradas. Né? As pessoas geralmente nem olham nos olhos dessas pessoas. E as pessoas, há uns 200 anos atrás, ficariam bem chocadas com isso, na verdade. Não é que não existiam mendigos naquela época, já existiam. Mas o grau de desumanização que está presente na nossa cultura é algo sem precedentes na história humana. Em partes, é por conta, né, de você usar a antropologia como um instrumento de propaganda, como descrito naquele livro que eu mencionei para vocês, mas não só. É com esse tipo de ideia de que nós humanos nos comportamos como animais, que nós não somos muito diferentes disso, né? Essencialmente é isso, cara. Então nós não somos animais, nós somos humanos. Se nós não fôssemos humanos, se nós não fôssemos algo além de um animal, nós não teríamos construído a civilização que nós moramos. Entendeu? Então quando você compara o comportamento humano ao comportamento animal, essencialmente aí você realmente é um animal, você é um ser desprovido de inteligência. Você é um ser realmente bestial, cara. Completamente desprovido da razão e do dom que Deus nos deu de procurar a verdade. Né? É uma coisa absurda. Você vê, por exemplo, os lobos, sim, eles estão vivendo da forma como eles vivem há quantos milênios? Agora vejam os humanos. Por que nós conseguimos mudar? Por que nós desenvolvemos a técnica, a tecne, ao longo desses milênios? Como? Por quê? Porque nós não somos meros cachorros, lobos, leões. Nós somos mais do que isso. Nós temos a capacidade criativa. Nós não vivemos apenas naquilo e naquilo e naquilo. Nós temos a capacidade de criar algo além daquilo que nos foi dado pela natureza. Então, esses machos alfas de internet, assim, eu tenho até dó, porque eles não fazem ideia do que eles acreditam, do que eles estão falando. E eu só estou fazendo esse episódio, não é nem pra, assim, dizendo, machucar eles. Eu não quero isso. Mas eu quero que as pessoas saibam a verdade. Eu quero que as pessoas não se enxerguem como lobos. Eu quero que as pessoas se enxerguem como humanos, como pessoas com sentimentos, com razão, com a vontade e o dever de explorar e falar a verdade. Entende? Deus nos deu uma dádiva realmente sagrada e a gente não pode jogar isso no ralo como se não fosse nada. E é isso o que essa gente faz. Ironicamente, alguns ainda tentam se colocar, se vender como cristãos, o que é ainda mais lamentável. Então, meus caros, é isso. É simples, cara. Não existe macho alfa na sociedade humana. Cada um é bom em fazer uma coisa. Ah, mas tem caras que conseguem comer mais mulheres que os outros. Tá, tem, tudo bem, mas o que isso significa? Numa hierarquia isso não significa quase nada. Nada. O cara pode ter nascido com uma cara bonita, simétrica, ponto. Vai comer um monte de mulher até os 20 e poucos anos, pelo menos. Até depois ficar velho vai conseguir ainda uma outra. Agora o cara que é feio, gordo, deficiente, retardado, pode ter muito dinheiro e ainda não vai conseguir comer tanta mulher. E a tua hierarquia pra onde foi? Pro brejo. Ah, mas é dinheiro. O dinheiro que define o valor, o lugar da pessoa na hierarquia social. Não, é lógico que não. Porque, como eu disse, primeiro, ele não vai estar conseguindo espontaneamente o sexo. Alguns até conseguem pelo dinheiro. Mas a grande maioria só vai ter que comprar o sexo. Vai ter que comprar na forma de prostituição, direta ou indireta, né? Mas mesmo se fosse o caso, né? Por que exatamente acesso a sexo seria a propriedade que define o teu lugar na hierarquia social? Ai, gente do céu, veja bem, olha só, o cara do Peaky Blinders lá, o Thomas Shelby. Thomas Shelby é o pica das galáxias, é o mais alfa de todos. Aqui eu vou dar um exemplo que eu não gosto desse cara, mas eu quero realmente ilustrar o que eu quero dizer. Tem um filósofo chamado Foucault. Eu particularmente não gosto dele. Não sou nada fã dele. E muitos dos meus inscritos também não. O Foucault, perto do Thomas Shelby, é um monstro. Quê?
Que absurdo. Não quer dizer que eu concorde com o Foucault ou que eu discorde de todos os comportamentos do Thomas Shelby. Mas o Foucault, um cara franzino, homossexual, né, com um comportamento meio estranho, provavelmente um cara tímido naquela época, ele, com a sua escrita, com os seus trabalhos, não só ele influenciou na vida dele milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro, como hoje em dia ele tá em todo lugar, pelo menos as ideias dele, né? Ele influencia o comportamento de bilhões de pessoas. Pega o caso do Platão, do Aristóteles. Essa gente é tão, entre aspas, pica das galáxias, que não só elas eram boas na vida delas, alguns nem foram na vida, mas alguns se eternizam, alguns influenciam a civilização que eles estão por milênios. O que é Platão? Quem é Platão perto de Thomas Shelby? Thomas Shelby é um mero coitado, entendeu? Qualquer um desses machos alfas que as pessoas colocam na cabeça são meros coitados, são zeros à esquerda. Eu só estou descrevendo a realidade. Eu não estou aqui humilhando ninguém ou os colocando como sendo pessoas más, ou quer dizer, más até às vezes são, às vezes eles até sabem que estão promulgando mentiras, mas fazem assim mesmo só para ganhar dinheiro. Mas acima de tudo, eu falo para que vocês não caiam nesse tipo de mentira, de imbecilidade que é sim muito perigosa. Mas enfim, meus caros, eu espero que vocês tenham... antes de eu finalizar, espero que vocês não tenham fechado ainda. Olha só, o meu site, liberdade.vip, no momento que eu estou gravando este episódio, e esse dia é 3/3/2021, ainda está em desenvolvimento. Tá quase saindo assim, cara, juro pra vocês. Só falta lá os processadores de pagamento concluírem minha conta lá, e aí a gente já vai poder abrir, cara. Então, não se esqueçam, tá, de deixar o e-mail de vocês lá. Se já saiu, dá uma olhada, vai ter conteúdo também gratuito lá. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar, tudo bem? É algo que eu venho planejando há bastante tempo. Conto com a presença e a ajuda de todos vocês para tornar aquilo algo bem legal. Vou colocar dessa forma. Enfim, pessoal, fiquem aí todos muito bem com Deus e eu vejo vocês no próximo episódio.